A graça e a paz, amados. Estamos aqui para trazermos a lição de número 5 de adulto. Hoje nós vamos estudar o avivamento na vida da igreja. Nós estamos estudando esse tema, né? Aviva a tua obra, desde o nosso primeiro mês aí, do primeiro trimestre. Nós vamos estudar até março. Nós vamos estudar o avivamento na vida da igreja. E hoje nós vamos trazer a lição de número 5, ok? Nosso texto áureo diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, verso 4. A verdade prática, ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo do Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Então, desde o Pentecostes, a igreja vem desfrutando, aqueles que creem, né? E tem desfrutado dessa grande bênção para fazer a obra de Deus com poder, com autoridade, seguido das manifestações dos milagres operados por Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Atos capítulo 2, versos de 1 a 13, ok? E antes de nós iniciarmos a nossa aula, aquele convite para você, caso você não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, grupo, dá um toquinho no sininho aí, tá? E nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, para que o YouTube não venha nos restringir como ele tem feito, né? E também, sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, as propagandas do canal, você nos ajuda na monetização do canal, tá bom? A parte financeira é importante também. É só você assistir as propagandas, os anúncios, que você está nos ajudando na monetização, ok? Então vamos lá. Então essa semana nós vamos estudar sobre o avivamento produzido por intermédio do Espírito Santo, certo? Somente o Espírito Santo é que pode produzir o avivamento na nossa vida. E o Espírito Santo, ele só promove esse avivamento através da palavra, através da obediência. E o maior desejo de Deus é ver um crente avivado, entendeu? O maior desejo de Deus é esse. Então nós vamos ver também nessa lição uma promessa, que essa promessa do batismo com o Espírito Santo, começado no dia de Pentecostes, profetizado lá por Joel, 800 e poucos anos antes de Cristo, ele é uma promessa que diz respeito ao crente salvo, entendeu? A salvação, salvo em Cristo Jesus, ok? Então, quando a pessoa recebe esse poder, a vida da igreja, ela é dinamizada, as coisas começam a acontecer e Cristo, que é o principal, começa a ser glorificado. Porque tudo que nós fazemos para Deus tem que glorificar a Cristo. Aquilo que não glorifica a Cristo, se não glorificou a Cristo, o Espírito Santo não está no negócio não, tá? Então o avivamento sempre é gerado no Espírito Santo. Deus unge, né, os seus servos pelo Espírito Santo e aí sustenta a obra e capacita o cristão para isso, ok? Então, tudo aquilo que não vem do Espírito é carne, ok? Assim, não podemos viver uma atividade ministerial que não tenha o pleno domínio do Espírito Santo. Caso contrário, né, é a carne que tomará a frente, entendeu? Muito cuidado para não confundir carne com o Espírito Santo, ok? Então, vamos lá, número 2 aqui. O batismo, número 1, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo, certo? Então, chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo com o Espírito Santo é ser salvo. Se não tem a experiência da salvação, não tem como ser salvo. Lá em Cornélio, eles ouviram a palavra, creram e foram salvos, aí foram batizados com o Espírito Santo, certo? Não quer dizer que você é salvo agora, só daqui a
há 10 anos que vai ser batizado com o Espírito Santo, 9 anos igual a mim, né? Tem pessoa que é salva e batizada com o Espírito Santo, bênção de Deus, né? Mas era salvo, ok? Então, para a salvação é preciso o quê? Arrependimento. Sem arrependimento, não tem salvação. João começou pregando assim, arrependei-vos. Jesus começou pregando assim, arrependei-vos. Os apóstolos começaram também assim, arrependimento. Sem arrependimento, não tem como entrar no reino de Deus. É arrependimento e conversão. A segunda condição aqui é obedecer a Deus, pois o arrependimento e fé são frutos dignos de quê? De arrependimento. A conversão é isso. E, finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, eu tenho que ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir, eu sou salvo, certo? Eu estou arrependido, vou obedecer, certo? E vou procurar viver uma vida de santidade. Na prática, a santidade é você se afastando do pecado, né? Se aproximando de Deus, isso é santidade. Imundícia é você se afastar de Deus e se aproximar do pecado. Isso aí é imundícia espiritual, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, toda salvação, ela é antes do batismo com o Espírito Santo. Tem essa de, fui batizado com o Espírito Santo, mas não sou salvo. Isso aí é o diabo que inventa isso. A Bíblia não dá, o Espírito Santo não mora em lugar nenhum imundo. Todo crente aceitou Jesus, se converteu de verdade, ele é templo do Espírito Santo. Entendeu? Ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora nele. Mas ele é pecador imundo, mas o sangue de Jesus purifica. Aí que está o valor do sangue. É o sangue que te capacita a receber o Espírito Santo. Entendeu? Agora, o batismo com o Espírito Santo já é um revestimento. Revestimento é de fora. Dentro ele já tem o Espírito Santo. Certo? Ele já tem o Espírito Santo. O simbolismo é esse. Revestimento. Agora ele, para fazer a obra, ele precisa o quê? Ser revestido. Todo crente tem o Espírito Santo. Se é salvo, tem o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Romanos 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo aqui é o Espírito Santo. Ele é chamado Espírito de Deus, Espírito de Jesus Cristo, Espírito de Cristo, entendeu? Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Agora, ser revestido de poder antes de ser salvo não existe. Tá? A promessa também é para todos, entendeu? Deus não faz acepção de pessoa. Ele quer, pelo contrário, Deus quer a igreja toda cheia do Espírito Santo. Essa palavra cheio na Bíblia, no grego, é peres, significa sem faltar nada de Deus, completo. Essa palavra significa isso. Entendeu? Então, a promessa é para todos. Só esperar e buscar e querer, né? O Espírito Santo é derramado. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no cenáculo, certo? Quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa. Entendeu? E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousava sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Detalhe, antes do batismo estavam presos dentro do cenáculo com medo do judeu. Jesus, quando ressuscitou, entrou no cenáculo, não precisou entrar pela porta, que estava tudo trancado, com medo do judeu. Receberam o revestimento de poder, foram para fora e ganharam ali 3.000 almas para Jesus quase. Entendeu? Então, a promessa é para todos que desejarem. Todo cristão que desejar. Entendeu? É uma promessa. Todos os salvos. Pode ser da América Central, da América do Norte, da América do Sul, pode ser da Ásia, pode ser do Oriente Médio, pode ser da Europa, pode ser da África, não importa a situação geográfica,
a sua cultura, entendeu? A sua época, a sua geografia. A promessa é para todos, entendeu? O homem é que faz acepção de pessoa e inventa coisa para atrapalhar a vida de quem quer ser. Quantas pessoas poderiam ser cheias do Espírito Santo não são por causa de ensinamentos errados? E esses mestres vão dar conta a Deus. Certo? Número 3 aqui, o engano dos cessacionistas. O que é um cessacionista? Cessacionista, o cessacionismo. Vamos primeiramente ver o cessacionismo. Cessacionismo é uma corrente da teologia reformada, entendeu? De algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Eles ensinam que, não sei aonde que arrumaram isso, porque os versículos que eles colocam, que não dá tempo para colocar aqui, é um argumento fraquíssimo. É muito fraco esse argumento de que os dons espirituais acabaram com a igreja primitiva. Meu Deus do céu, aonde inventaram isso? Quem foi? Né? Então, milhões de pessoas estão sendo enganadas. Não recebem o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Paulo mesmo escreveu para não proibir de falar em línguas, exegeticamente, não tem como negar, né? Aí atribui aos pais da igreja, que alguns não davam valor, o argumento final é esse. Ah, porque não tem valor. Quem disse que não tem? Certo? Quem disse? O que não tem valor na Bíblia? Fala para mim, gente. Quer dizer que está na Bíblia e não tem valor? Aí Deus errou então, né? Botou uma coisa sem valor na Bíblia. Entendeu? Então, segundo essa corrente teológica, né? O batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais era apenas para o dia dos apóstolos. Os apóstolos morreu os dons espirituais, entendeu? Morreu o batismo com o Espírito Santo, ok? Morreu os milagres. Os apóstolos morreram, foi tudo enterrado junto com ele. E o autor de tudo que é Deus está vivo. A Bíblia diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando for procurar Jesus lá no túmulo, por que vocês estão procurando os vivos entre os mortos? Ele não está vivo, mas ressuscitou e vive para sempre. Jesus vive para sempre, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, os milagres, tudo isso cessou na mente dos teólogos da carne, porque na mente de Deus existe. E milhões de crentes são batizados com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. Entendeu? Pode ter certeza que Deus quer batizar com o Espírito Santo. Quem não acredita, porque a Bíblia não tem promessa para incrédulo. Se não crê, não recebe. Os sinais vão seguir a quem? Aos que crê. Ah, mas eu não creio. Então, lógico, sai fora. Não tem sinal para você. Certo? Bem, há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, segundo seus teólogos, afirmam que o batismo com o Espírito Santo é a própria conversão. Outra invencionice, certo? Tem gente que gosta de inventar, né? Por que não aceita a Bíblia? Fica inventando, né? Criando. Eu tive observando os versículos que eles acham que contradiz, não tem nada a ver, é uma coisa fraquinha, argumento muito fraco. Certo? Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Salvação é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Ser templo do Espírito Santo é uma coisa, revestimento é outra. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Lá em João, no Evangelho de João, quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz assim, assoprou sobre ele o Espírito Santo. Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo. E ali eles foram regenerados, nasceram de novo, e ali começou uma nova dispensação. Após Jesus ser glorificado. Jesus disse:
quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus disse isso porque até aquele momento ele não tinha sido glorificado, por isso o Espírito Santo não tinha sido dado. Era como no Velho Testamento. Não vinha para ficar permanente. Ele vinha, executou o que tinha que executar, o Espírito Santo saía. Isso aí era normal no Velho Testamento. Só para quem tinha uma obra específica. Certo? Agora, no Novo Testamento, Jesus falou, quando ele vier, ele ficará convosco para sempre. É diferente. Certo? Porque agora a dispensação é no sangue de Jesus, não é de animais. Certo? Então, hoje, o Espírito Santo veio ficar para sempre. Eu sou templo do Espírito Santo, mas também eu preciso ser revestido de poder. Então, como os pentecostais, nós afirmamos que o batismo com o Espírito Santo, com evidência física de falar em outra língua, está bem com a atualidade dos dons espirituais da igreja, certo? Então, essa realidade espiritual está além de tudo, acima de tudo. Da geografia, além da cultura, do local que você nasceu, sua cidade, não tem nada a ver, tá? Vamos buscar o revestimento. Jesus hoje continua batizando com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua. Jesus hoje continua curando os enfermos, usando. Tem falso milagre? Tem. Tem falso pastor? Tem. Tem falso evangelista? Tem. Tudo na vida que tem o verdadeiro, com a entrada do pecado no mundo, o falso está paralelo. Agora, eu vou deixar de ser pastor porque tem falso? Não. Eu também vou deixar de orar pelo enfermo para ficar curado porque tem falso curador? Não. Eu não tenho nada com falso, gente. Eu estou seguindo o que está na Bíblia. Nós não temos nada com alguém que está vivendo na picareta. Eu não tenho nada a ver com picareta. Eu tenho que ver com a verdade da palavra de Deus. Se tem falso Cristo, eu estou olhando para o Cristo verdadeiro. Ele já me advertiu, né? Se tem falso milagreiro, eu estou olhando para o milagre que Jesus faz por intermédio dos que são usados por ele. Tem falso pregador? Tem, mas eu não vou ficar olhando para o falso pregador. Eu vou olhar para aqueles que estão pregando com sinceridade a palavra. Quer dizer que se aparecer um cara fazendo um falso milagre ali, certo? Aí eu vou deixar de orar pelos enfermos porque tem falso milagre? Eu não vou deixar de ser pastor porque tem um falso também. O que Pedro escreveu no capítulo 2 da sua epístola? Assim como houve no Velho Testamento falsos profetas, haverá também no meio de vós, da igreja, falsos mestres, falsos ensinadores. Aí eu vou deixar de ensinar a palavra porque tem falso mestre? Não, isso é um argumento muito fraco. Aí citam logo aquele versículo lá que Jesus falou. Muitos naquele dia vão dizer, em teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Quer dizer que é falso só quem expulsa demônio e cura os enfermos? Esse pessoal não sabe, certo? Se eles tivessem um filho com demônio e alguém fosse lá e expulsasse, eles ficassem livres, duvido que eles iam falar isso. É uma crítica boba. E outra coisa, me mostra o diabo curando na Bíblia. Me dá 3 versículos só do diabo curando lá na Bíblia. Não tem que ter base bíblica? Me mostra o diabo curando na Bíblia. Então, a gente tem que entender, aceitar o que está escrito. Se Jesus disse, em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, que se deixe para lá os falsos. Não tem nada a ver com falso, não. Eu tenho que ver com fazer o que a Bíblia diz. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E esses sinais vão seguir quem? Quem crê. Aí eu não creio, então você nunca vai ver. Tudo para você é falso, né? Então, se alguém está querendo fazer a tua cabeça, te tirar da direção, vá ler a Bíblia. Lê a Bíblia e deixa quem quiser falar. A oposição sempre vai existir. Tem pessoas que, quando eu aceitei Jesus, falou que eu não entendia bem. Mas para ser salvo, precisa aceitar Jesus, não. Não. Caramba. Eu nem sei por que eu aceitei Jesus. Aí eu vou seguir uma pessoa dessa? Não. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a Bíblia. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, me importa é o que a Bíblia diz, não é o que o pessoal está falando. Entendeu?
Todo caminho leva à venda, mas não leva para o céu. Só para o céu só tem uma porta, Jesus. Então não se deixe enganar. Ah, não, religião, porque eu tenho minha religião. Religião não salva ninguém. Eu não aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, eu não aceitei uma religião. Não foi um sistema religioso que morreu por mim na cruz. Entendeu? Não foi uma religião que morreu por mim na cruz. Quem morreu por mim na cruz foi Jesus. Acabou. Então, eu não sigo uma religião. Quem quiser que siga sua religião, seus dogmas, pode seguir. Agora, eu sigo uma pessoa chamada Jesus. Jesus falou, aquele que quiser vir após uma religião, não. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É isso. Entendeu? Então, essas coisas que já cessou isso era para antigamente, não é para hoje. Gente, hoje, mais do que nunca, o mundo está precisando de uma igreja cheia do Espírito Santo, com dons espirituais para curar. Curar não é só doença física, não. O número de suicídio aumenta por causa de depressão. E as pessoas estão aí, ó, olhando não sei para onde. Ah, isso era antigamente. Vá, pelo amor de Deus, vamos ter amor à vida das pessoas. Tem pessoas que estão precisando ser curadas de depressão, entendeu? Os demônios estão oprimindo, botando setando, colocando no coração das pessoas desejo de morrer, que não adianta viver. E a igreja tem o poder e a autoridade no nome de Jesus para libertar essas pessoas. Querido, essas coisas não cessaram, é só a gente colocar em prática. Entendeu? Número 2 aqui, o dinamismo da igreja. Então, a igreja, ela já nasceu avivada. Ela já nasceu cheia do Espírito Santo ali, historicamente, que para mim a igreja nasceu quando Jesus soprou lá o Espírito Santo sobre ele. Recebimento contínuo, eles receberam o poder do Espírito Santo ali. E após receber o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, nasceram de novo, se tornaram nova criatura em Cristo Jesus. No Pentecostes foram batizadas, revestidas, porque o Espírito Santo eles já tinham, entendeu? Então, ali o Senhor iniciou o maior avivamento da história. Existe um avivamento mais poderoso do que aquele em que o apóstolo Paulo, com os apóstolos, ganharam quase 3.000 almas para Jesus, né? Então, a igreja, depois do Pentecostes, ela operou poderosamente. Você lê o livro de Atos, fica assustado com o número de milagres. Até a sombra de Pedro estava ali cooperando para a cura. Por que eles tinham fé nos apóstolos? Porque via os sinais que eles faziam. Você talvez não precisa de ver sinais, porque você já crê. Mas tem pessoa que ainda precisa ver sinais ainda. E o sinal é uma misericórdia de Deus. Entendeu? Então a igreja, ela perseverava na doutrina, na comunhão e na oração. Entendeu? Comunhão aqui com os irmãos, na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. Entendeu? Então o avivamento espiritual da igreja revela um profundo compromisso, certo? Com a oração e com a pregação. Quando levantaram os 7 diáconos lá, Pedro falou, nós vamos continuar na oração e no ministério da palavra. Eles estavam juntos, porque uma igreja precisa de alguém dedicado à palavra. Não existe faz tudo. Quem quer fazer tudo não faz nada. Se você tem a responsabilidade de pregar, de ensinar, se dedica, né? Vamos dividir as cargas, cada um no seu dom, cada um na sua chamada. Não querer fazer tudo, certo? Porque você vai acabar não fazendo nada direito. Faça igual o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, que muitos até condenam eles por causa disso. Mas ele falou, não, nós vamos continuar pregando, ensinando, evangelizando, e vocês vão cuidar das coisas materiais. O negócio de faz tudo não resolve. Entendeu? Então, isso aí a gente precisa entender. A última parte agora. A unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestados por meio de salvação para Jesus, expulsão de demônio, imposição de mãos sobre os enfermos, para ser curado conforme Jesus declarou. Então, tudo que Jesus falou acontece na nossa vida. Entendeu?
Todos esses sinais vão seguir o que crerem, não é para incrédulo. Então, mas até a igreja tal é proibido até falar de milagre. Já desse um pregador, a pregação estava até boa no início. Depois ele falou, se tu chegar numa igreja e Deus curar alguém, é o diabo. Que loucura, cara. O cara é doido falar uma besteira dessa. Isso foi Jesus que curou. Olha, o grande problema que Jesus enfrentou é esse. Quando Jesus fazia milagre, os fariseus diziam, é demônio, é Beelzebul, é o príncipe dos demônios que está usando ele. Então, os mesmos fariseus hoje estão pregando isso. Se você cura alguém, eles dizem que é o diabo. Mas isso é desde o tempo de Jesus. Entendeu? Eles queriam passar para as pessoas a ideia de que Jesus era feiticeiro. E depois que Jesus foi para o céu, eles queriam passar essa ideia para a igreja também, para passar para o povo que a igreja era feiticeira também. Quem usava ele era o chefe dos demônios, o Beelzebul. Não lembra que eles falavam isso de Jesus? Jesus operava um milagre, ele está operando milagre pelo príncipe dos demônios. Lê lá nos evangelhos. E hoje é a mesma coisa. Os fariseus estão por aí pregando, dizendo que milagre quem faz é o Beelzebul, e a pessoa está sendo usada por Deus. Então isso é antigo, gente. Isso não é da agora, não. Entendeu? Muito cuidado com os fariseus modernos. Entendeu? Autenticado por Deus. Ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio de instrumentos formais, acadêmicos, bababá. O que o autor quer dizer aqui é o seguinte, não vamos desprezar o ensino teológico, né? Não vamos desprezar os padrões de hermenêutica, de interpretação da Bíblia, né? Mas a gente precisa, né, a homilética para pregar, a ética, são coisas importantes. Quem vai desprezar a homilética, a hermenêutica, a teologia, né? Não, a gente não pode desprezar isso, mas só isso não basta, tem que ter poder de Deus. Jesus falou a certa ocasião, vocês erram muito por não conhecer o poder de Deus, e muitos pregadores erram muito porque eles não conhecem o poder de Deus. É esse o problema. É preciso ter intimidade com Deus e com o seu poder. Porque sem poder, Jesus foi bem claro, recebereis poder. No grego, dínamo, é uma virtude do céu, poder mesmo. Entendeu? Então é preciso isso. Errar muito por não conhecer o poder de Deus. Infelizmente, muitos não conhecem o poder de Deus, não têm intimidade e criticam quem tem. Esse é o problema, entendeu? Então, Marcos, ele autenticou, né, a pregação dos discípulos, confirmando a palavra. Jesus, tudo que ele ensinou, depois que ele foi para o céu, você pode ler lá em Marcos 16, 20, que Jesus ia confirmando tudo aquilo que ele mandou os apóstolos fazerem. Entendeu? Vamos encerrar. Glorifica a Cristo. Então, o Espírito Santo, ele tem uma missão, além de todas essas que nós falamos aqui, em relação ao pecador, e usar o Espírito Santo, ele tem uma missão muito importante na Terra, que é glorificar Jesus. Entendeu? O ministério ungido do Espírito Santo, ele glorifica Cristo, não o homem. Todo culto que o homem é glorificado, o Espírito Santo não está nele. Não é o Espírito Santo. Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, ele há de me glorificar. Então, tudo aquilo que glorifica o homem, não glorifica a Jesus, não é o Espírito Santo. Ou é o espírito do diabo, ou é a carne, entendeu? Ou é o homem. Alguma coisa, mas Deus não é. Deus não glorifica ninguém, ele só glorifica o Filho dele. Então, o Espírito Santo glorifica a Jesus. Muito cuidado, certo? Às vezes a alegria é muita, mas é da carne. Está entendendo? Então, o ministério do Espírito Santo é esse, glorificar Jesus. Você pode ler lá em João, capítulo 16, verso 13 e 14. Está explicando bem lá. Então, toda a mensagem do Evangelho, atividade sob a direção do Espírito Santo, devem glorificar Jesus. Tudo que há na igreja não glorifica Jesus, sai fora. Não é o Espírito Santo. Pode ser o Espírito que for, menos o Espírito Santo.
entendeu? Eu presto muita atenção nisso. Então, estou dirigindo o culto. Hoje eu vou dirigir um culto, daqui a pouco. Né? Cristo está sendo glorificado? Aleluia. Então o Espírito Santo está no negócio. Cristo está sendo glorificado, é o homem, é carne, é bajulação. O Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Entendeu? Então, quer comais, Paulo ensinou isso, ó, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tem que glorificar a Deus, a obra é dele, ele é que é o Senhor, é ele que tem que ser glorificado. Quem somos nós, pecador, miserável, para ser glorificado no lugar de Deus? Gente, Deus não chamou a gente para aparecer. Essa mensagem hoje, a gente tem que falar. Deus não chamou você nem eu para aparecer, não. Eu não posso aparecer, quem tem que aparecer é Deus. Um culto só aparece, o pregador aparece mais que Jesus? Não. O culto do Deus não pode aparecer menos do que não é que Deus queira aparecer, é que a honra e a glória é Ele, é para Ele. Deus não quer aparecer, Ele quer ser glorificado. Ele quer que a gente coloque Ele no lugar dele e a gente no nosso lugar. Não vamos trocar as bolas, botar Deus no nosso lugar e a gente ficar no lugar de Deus, recebendo glória que não é nossa. Não fui eu que morri na cruz por ninguém, não. Entendeu? Então, Deus em Cristo que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade. Se eu ganho alguém para Jesus, né, porque aquele ali é um excelente ganhador de alma, o cara é fera. Mas se o Espírito Santo não convencesse, ele não ganharia essa pessoa para Jesus. Se Deus não usasse ele, não desse o dom, ele também não ganharia essa pessoa para Jesus. Então, repito, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Amém? Então, querido, Deus te abençoe, tá? E que você possa aproveitar essa lição. Entenda bem o que foi ensinado aqui e deixa Deus trabalhar na tua vida, ok? Até a próxima lição de número 6. E não esqueça de dar o seu like, se inscrever, tocar no sininho e assistir os nossos anúncios, porque os nossos anúncios são monetizados e você nos ajuda nessa parte assistindo nossos comerciais, tá bom? Deus te abençoe, um beijo no coração e até a lição de número 6.